compliance das empresas. Eles funcionam, não funcionam, estão estagnados, estão em quedas, porque muitas empresas transformam a palavra compliance em marketing. Ou seja, gastam 5 para fazer e 50 para divulgar. Nós estamos aqui com o Bruno Brandão, que é diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Bruno, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. É um prazer falar com você, Heródoto, e com seus ouvintes. Um prazer estar aqui. Bruno, e aí? Qual é a avaliação que a gente pode fazer através dos dados da Transparência Internacional? Essa pesquisa da Transparência Internacional, ela entrevistou 91 profissionais de compliance, ou seja, os especialistas nas empresas que trabalham com a prevenção e o combate à corrupção, entre as 250 maiores empresas brasileiras, ou seja, profissionais de referência nesse assunto no Brasil. E os dados são bastante preocupantes, tanto do ponto de vista da porta para dentro da empresa, quanto para fora. A atuação do poder público também foi bastante criticada. Mas da porta para dentro, talvez o dado mais importante e preocupante é que para 90% dos profissionais de compliance, os sistemas de integridade, de conformidade das empresas, eles ainda são imaturos e não são capazes sempre de balizar comportamentos. Isso é bastante preocupante, ou seja, programas de compliance que só existem basicamente no papel, né? E também existem preocupações importantes sobre retrocessos no combate à corrupção no país. Bruno, eu li recentemente o livro do jornalista Ivo Patarra, contando a respeito também de uma série de irregularidades que acontecem com as verbas públicas, chamadas emendas parlamentares. Quando a gente fala em corrupção, há sempre essa aliança, esse ajustamento entre a empresa privada de um lado e o poder público do outro, ou não necessariamente? Quase sempre, Heródoto. O que a gente diz é que você precisa sempre do lado da oferta e da demanda da corrupção, né? O chamado lado da demanda, normalmente, é o poder público, né? Que achaca empresários, que exige o pagamento de propinas, e quem oferece a propina, quem paga a propina. Muitas vezes paga voluntariamente, espontaneamente, outros são achacados, né? Então, a corrupção normalmente tem que funcionar do lado privado e público, quando eles se encontram. Mas existe também, Heródoto, isso é interessante, existe a corrupção privada, puramente privada. Uma empresa pode corromper outra empresa e não ter envolvimento do poder público, do governo. Por exemplo, um setor de compras de uma empresa, ele pode subornar um gerente de compras, né? Ele pode exigindo propina para fechar negócio com outra empresa. E quem está sendo lesado são os acionistas dessa empresa, né? Isso é a chamada corrupção comercial ou corrupção privada, que não envolve verba pública. E no Brasil, isso não é tipificado como crime, ao contrário de muitos países. Isso é um grande problema também. Agora, Bruno, quer dizer, quando é, então, prejudicado o Estado, prejudica o cidadão pagador de imposto? De todas as maneiras, vai prejudicar o cidadão. Quando a corrupção envolve verba pública, ela diretamente vai lesar o cidadão, porque essa verba ela vai sair de algum lugar, ela vai sair de algum serviço público que vai ser feito com menor qualidade ou não vai ser feito, das obras públicas que não vão acontecer ou vão acontecer com má qualidade. Então, quando é verba pública, o efeito é direto. Mas quando é verba privada, também afeta o cidadão, porque o mercado funciona pior. Os produtos, eles têm um preço maior, eles têm uma qualidade menor, porque existe uma perda de eficiência de mercado quando existe uma corrupção privada, né, só entre funcionários de empresas. Então, de toda forma, a corrupção vai lesar a população de maneira geral. Não tem como. É um grande mal que vai sempre lesar a sociedade. Agora, Bruno, quando uma empresa privada que tem uma marca é flagrada com corrupção, seja ela com o ente público ou entre empresas privadas, como você explicou, isso não macula a marca, que, imagino, deve ter um valor extraordinário e muitas vezes é atingido por uma notícia como essa?
Sem dúvida alguma, não é à toa que as empresas que foram condenadas na Lava Jato, quase todas elas tiveram que mudar o nome, esconder o nome antigo, porque ele virou sinônimo de corrupção, né? Isso para o mercado brasileiro e para o mercado internacional, porque são empresas que têm contratantes em vários países. Então, se você for hoje à Europa, a toda a América Latina, Odebrecht é o sinônimo de exportação de corrupção. Então, é claro, elas tiveram que mudar o nome para Novo Honor, né? Mas o importante mesmo, o que interessa à sociedade, ao mercado, é se elas não mudaram o nome, se elas mudaram as práticas, né? E, infelizmente, a nossa pesquisa mostra isso também, existe uma grande dúvida se essas empresas que fizeram acordos de leniência estão realmente mudando as suas práticas. Até porque elas estão ganhando descontos, estão renegociando suas multas, os indivíduos, pessoas físicas, estão todos soltos. Então, essa impunidade, ela é um péssimo incentivo para a transformação real dessas empresas. Elas estão mudando o nome, mas muitas dúvidas se estão mudando as práticas. Bruno, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, um grande prazer falar com vocês. Muito obrigado. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Olha que interessante, entre outras coisas, ele acabou de dizer pra gente que a empresa muda de nome. A marca tá suja, muda de nome. Agora, logo no começo da entrevista, queria destacar aqui uma partezinha, Robson, que é o seguinte: da importância que tem esse tipo de questão, né, para a gente ter maior transparência nas contas, sejam públicas ou sejam privadas. Essa pesquisa da Transparência Internacional, ela entrevistou 91 profissionais de compliance, ou seja, os especialistas nas empresas que trabalham com a prevenção e o combate à corrupção, entre as 250 maiores empresas brasileiras, ou seja, profissionais. Agora são 8h26.